Bom, falta um pouco mais de 24 horas pro Fla-Flu. Para ser mais exato, eu tô gravando esse vídeo aqui por volta das 14 horas. Então faltam 26 horas pra bola rolar e o título do Campeonato Carioca 2025 ser decidido dentro de campo na bola, futebol, bola. Não é MMA não, tá? Não adianta, cara. Vocês não vão conseguir implementar uma narrativa falsa em querer inverter a ordem das coisas. O Léo Pereira, só para contextualizar, o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, que eu considero um grande zagueiro, tá? Ótimo jogador. Na coletiva lá do Flamengo ontem, ele entrou numa de falar que o Flamengo entra para jogar bola e o Fluminense entra para bater. Cara, é sério isso? É sério? Nessas horas eu lamento muito mesmo do YouTube não permitir que eu possa colocar imagens de jogos aqui por questões de direitos autorais. Mas eu quero convocar todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui a ele nesse Instagram aqui, ó. Curiosamente apareceu o banner aqui na hora, Sentimento Tricolor. Se você já segue, olha lá o vídeo que eu postei. Na verdade, o Gugu postou e aí fez collab com várias páginas, inclusive comigo. E olha os lances desleais e de pancadaria desse time do Flamengo agora, em 2025. Eu tô falando recente, tá? Tô falando no Fla-Flu, o soco na cabeça do Pulgar, 2 socos na cabeça do Gabriel Fuentes, a entrada super desleal no Kevin Serna, se eu não me engano, do Wesley. Cara, desculpa se eu tiver equivocado qual foi o jogador, tá? Mas se eu não me engano foi o Wesley, que entrou com as 2 solas da chuteira no tornozelo do Serna. Era pra ter quebrado. Aquilo ali era lance pra fratura. E aí tem lance do próprio Wesley no Verrete. Tem cotovelada na cara em cima do Matheus Martins contra o Botafogo. Então, assim, essa narrativa de que o Fluminense é um time violento e que o Flamengo é coitadinho e entra em campo só pra jogar e não bate, ela vai cair por terra aqui nesse vídeo. Aqui nesse vídeo. Eu vou te mostrar o que o atual técnico do Flamengo, Felipe Luiz, fazia em sua época de jogador. Será que o comportamento que ele tinha como jogador mudou agora, como treinador? Será que o que ele fazia dentro de campo, ele não pede para os atletas dele fazer? Ou será que ele tem a mesma narrativa que o Simeone tinha com ele? Será que agora ele, como treinador, ele tem com seus atletas? Assim, rapaziada, vai ganhar o melhor, vai ganhar quem jogar mais bola. Agora, em cima da arbitragem, em cima de sacanagem, em cima de deslealdade, querendo passar o Fluminense como time desleal e violento, não vai. Se a grande mídia se cala, se a grande mídia eu tenho que usar as palavras certas, né? Então eu vou usar o clubista, tá? Pra não falar outra coisa. Se a grande mídia se sujeita a isso, ao clubismo, a maioria dos jornalistas, maioria, não são todos, óbvio, torcem pro clube vermelho e preto, se a grande mídia não divulga as entradas violentas, os lances muito pesados, eu tô controlando as palavras, tá? Eu tô tentando só usar as palavras corretas. Se a grande mídia não faz isso, a gente faz. Aqui no YouTube, infelizmente, eu não posso colocar as imagens dos lances, imagens de jogos no geral, né? Mas lá no Instagram pode. No TikTok também pode. Daqui a pouco apareceu o nosso TikTok aqui, ó. Segue lá. Também vai estar lá. Tá bom? Primeiro, em ordem cronológica, vamos ver aqui o que o Léo Pereira falou sobre o time do Flamengo só entrar pra jogar, mentiroso, e o time do Fluminense só entrar pra bater. É chato falar de assuntos como esse, porque a gente treina, trabalha para que a gente possa levar um espetáculo bonito para dentro de campo, para que a torcida, né, tanto de Fluminense como Flamengo, veja um grande jogo, um grande espetáculo. Eu acho que é para isso que eles pagam ingresso para ver. E realmente é triste, porque normalmente as pautas têm sido em cima desses acontecimentos que, como eu falei para você... Ele tá falando aqui sobre arbitragem, sobre lances violentos e tudo mais, tá? A gente não controla. Eu acho que a equipe do Flamengo, se for pegar, a gente está muito mais preocupado em jogar futebol, em jogar bola e ser feliz e trazer alegria pro nosso torcedor do que qualquer outra coisa. Repito, assista o nosso vídeo no Instagram e no TikTok. Então,
Eu acho que da nossa parte a gente está fazendo quase tudo certo. E é uma coisa que, como eu falei, não tem como controlar o adversário também. Se eles partirem para a briga e para agressão, como já fizeram, é claro que a gente vai se defender, porque aqui desse lado também tem homem, pai de família que trabalha e com certeza não vai querer sair envergonhado para casa. Mas a princípio é o principal: jogar futebol e ser feliz. Se eles partirem para briga e para agressão, em que momento o Fluminense partiu para briga e para agressão? Em que momento? Tá falando do lance do Fuentes? Do Fuentes não, do Freitas? Que depois do jogo já ter terminado, foi tirar a satisfação com Luiz Araújo? Aquilo ali é partir pra briga e pra agressão? O que o Felipe Melo, ano passado, então, fazia quando tinha o Diego Ribas, quando tinha o Gabigol? O que o Gabigol fazia, então, era o quê? O que o Gabriel Barbosa fazia, o quê? Já teve várias confusões, essas discussões dentro de jogo aí é normal, cara. Futebol não é teatro, não, pô. Essas provocações são normais. Isso aí faz parte. Partir pra briga e pra agressão, a gente vai se defender porque aqui também tem homem. Oi? O que é? Viajou na maionese, legal, Léo Pereira. Quer chamar o time do Fluminense time violento, agressivo, quando vocês batem o tempo todo? Repito, lamento muito de não poder colocar as imagens aqui. Mas vai lá no Instagram, no TikTok que você vai ver, tá bom? O time do Flamengo só quer entrar em campo pra jogar bola, né? Só pra dar espetáculo e pra dar alegria pro seu torcedor. E não bate não, né? Tá bom. Vamos ver o que o atual técnico do Flamengo, Felipe Luiz, falou em participação lá no Charla Podcast. Estão dando todos os créditos aí ao Charla, tá? Se você quiser assistir o episódio inteiro do Felipe Luiz lá no Charla, é só clicar, se inscrevam lá. Melhor podcast aí de futebol do Brasil. Um abraço aí pro Betão e pro Cantarelli e pra toda a equipe lá do Charla. Beleza? Vamos ver o que o Felipe Luiz falou que fazia na sua época... cadê o vídeo? Não, tá na outra tela, né? É nessa tela aqui. Fazia na sua época de jogador de futebol. Vamos ouvir. Com a faca nos dentes e com sujo o que máximo. O que fosse, tivesse que fazer, pisar, cotovelado, o que tivesse que dar, e olha que eu nunca fui um jogador assim. Sim. Sujo ao máximo. O que eu tivesse que fazer é pisar, dar cotovelada. Vocês ouviram, né? Vou voltar de novo, tá? Faca nos dentes é normal. E olha a sequência. Faca nos dentes e com sujo o que máximo. O que fosse, tivesse que fazer, pisar, cotovelado, o que tivesse que dar, e olha que eu nunca fui um jogador assim. Sim. Ele falava que não era um jogador assim, mas se tivesse que pisar sujo ao máximo, cotovelada, ele ia fazer. Aí... eu lembro que um jogo eu falei assim, cara, hoje eu vou acabar, eu vou matar ele, mano. Eu pensei nisso. Aí... ele tá se referindo aqui ao Messi, tá? Foi um determinado jogo que ele falou que queria matar o Messi. Lá pelo 30 do primeiro tempo, eu já tinha dado umas 5 porradas nele. Todas querendo, toda pisão e não sei o que, não tinha VAR. Já tinha pisado, aí eu ia marcar ele assim de costas. 4 porradas no Messi. Pisão, pisada. Presta atenção. Eu ia, segurava o braço dele, beliscava o braço dele. Assim, sujeira mesmo, sujeira. Sujeira. E aí, na última, 35, 40 do primeiro tempo... ele quieto. Quieto, não falava nada. Aí lá pela última bola do primeiro tempo, assim, não, a última que eu falei assim, não, essa, não, eu não quis bater nele. Quando eu não quis bater, quando eu não quis fazer nada, o Daniel bate o lateral, tal, não sei o que, a bola, ele dá um passe por cima pro Messi. E aí eu só escuto o Simeone, dale! Aí eu pensei, é pra dar? Então, puf, dá uma solada no joelho dele, eu vou expulso. Solada no joelho do Messi. Isso é porque ele não queria bater. Mas aí o Simeone gritou, dale! Então já que é pra dar, toma solada no joelho. Do Lionel Messi. 3 jogos, quase me matam lá na Espanha. Lá, né? Quando eu cheguei... agora é outro caso. No Atlético, a gente foi jogar contra o Real Madrid. E tava o Agüero, o Forlan, tal, aquele time, né? E aí o Agüero falou pra mim, Felipe, se você dá uma chegada nele, ele se perde, ele sai do jogo e tal. Então, na primeira, assim, você dá uma chegada e fala da mulher dele. E tal. E aí... famosa pelada, né? Aí eu cheguei lá e pau, e a tua mulher, não sei o que e tal. E comecei a xingar ele, e falei o nome dela. E, cara, ele olhou pra mim assim, ele ficou, sabe, cabisbaixo. Aquele jogo, marquei, bati nele o jogo todo e tal. E realmente ele não foi bem.
Mas eu cheguei em casa, cara, eu me arrependi tanto, assim. Então, Di Maria, me desculpa, cara, me desculpa. Caramba. Me desculpa por ter feito isso, peço perdão. Nessa aí ele pediu perdão. E vou te falar, esse lance aí, tá, de dar uma entrada e aí falar gracinha no ouvido. Irmão, eu não sou contra não, tá? Eu não sou contra, eu não sou inocente. Isso existe no futebol, sempre vai existir. Provocação. Ai, André, mas vai falar da mulher do cara? É, irmão. A gente já cantou musiquinha pro Júlio César, goleiro do Flamengo nos anos 2000, lembra? Lembra? Ô, Júlio César, sua mulher já deu pipo, Ronaldinho. Ô, Júlio César, como é que é? O Ronaldinho já pipi sua mulher. A gente cantou isso no Maracanã. Isso faz parte, irmão. Futebol raiz. Isso aí faz parte. Ele se arrependeu, pediu desculpa. Mas tá aí. Como vale tudo dentro de campo. O que eu quero dizer aqui não é que o Flamengo é o malzinho e o Fluminense é o bonzinho, não. Mas eu também não vou deixar que a narrativa contrária seja imposta pra vocês. Que os dois lados fazem, isso é verdade. Provocação, tá? Provocação, falar da mulher, xingar, não sei o quê, beliscão. Isso aí, mano, faz parte do futebol. Agora, o que ele falou no primeiro trecho ali, jogo sujo, cotovelada, solada. Oi? Isso aí era na época dele de jogador. Será que, se ele fazia isso como jogador, será que ele como treinador, ele não manda a sua equipe fazer? Aquelas duas mocas, aqueles dois socão na cabeça que o Pulgar deu no Gabriel Fuentes. Será que não é uma narrativa do treinador? Ó, chega da mesmo, jogo sujo. Cuidado com o VAR, porque se o VAR pegar, é expulsão. Mas jogo sujo, vale tudo. Solada, cotovelada, soco na cabeça. Vale tudo pra ganhar. Será que vale? Então, Ferge, CBF, tá aí pra quem quiser ver. Se a grande mídia não mostra, as redes sociais estão infestadas de vídeos mostrando lances violentos da equipe do Flamengo também. Ah, os jogadores do Fluminense são santinhos? Não são, não. Batem também. Mas só os nossos são punidos. Só o Fluminense recebeu 7 cartões amarelos. Enquanto eles só receberam 1. E 1 vermelho, né? No pós-jogo. Então esse vídeo aqui não é pra se fazer de coitadinho, porque aqui não tem ninguém da coitadolândia não, irmão. Tá? É só pra deixar claro que do lado de lá tem sujeira, tem deslealdade, tem jogo sujo. Como o próprio Felipe Luiz acabou de falar aí agora que fazia em sua época de jogador. Vale tudo, cotovelada, solada, jogo sujo mesmo. Disse ele. Ou alguém vai achar que isso aí é o quê? É montagem, é inteligência artificial, é o quê? Tá aí pra quem quiser ver, tá? Então assim, pessoal, é importante que o jogo role, que seja jogado futebol, ok? Sem violência de ambas as equipes, que sejam jogaços de futebol. O Flamengo é melhor do que a gente, mas o Fluminense tem totais condições de vencer o Flamengo e conquistar o título carioca. Que a arbitragem não tenha nenhum tipo de interferência nem para um lado, nem para o outro. Não existe isso. Como estão tentando colocar também, que o Fluminense soltou a nota porque ele quer ser beneficiado no domingo. Tem que ser muito boçal para achar isso. O que o Fluminense está fazendo é alertando a arbitragem para que ela não cometa erros, nem para um lado, nem para o outro. Como é que no jogo você reclama de ser prejudicado e no próximo jogo você vai pedir para ser beneficiado? Cara, não existe isso, né? Tem que ser muito doidão da cabeça para achar que o Fluminense vai soltar uma nota criticando a arbitragem, deixando claro que ela não interfere no resultado e cobrando para que no jogo seguinte a arbitragem seja correta e isenta. Que não interfere nem para um lado, nem para o outro. Tá bom? É Fla-Flu, é final de campeonato, tem guerrinha nos bastidores e, cara, eu como um canal de Fluminense, como um torcedor do Fluminense, eu vou fazer a minha parte. Se tentarem colocar uma narrativa de lá que não seja verdadeira, eu vou combater daqui. Eu vou fazer a minha parte. Se a grande mídia não faz, eu faço. Humildemente aqui no meu canal, com os meus seguidores, com quem me conhece, mas não dá pra deixar passar essas coisas batido, porque quem não conhece, torcedor de outro estado, torcedor de outro clube, nossa, o Flamengo é bonzinho. O Flamengo só joga futebol, o Fluminense é o time desleal, que briga, que bate. Não é assim não, cara.
Não é assim não, vocês acabaram de ver agora. Se vocês quiserem ver os lances desleais e violentos que o Flamengo cometeu nesse Campeonato Carioca, nos 3 clássicos, acesse o nosso Instagram, que vai estar lá. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Que amanhã seja um grande jogo, que vença o melhor dentro da partida, que o melhor seja o Fluminense e a gente estoure o botão deles mais uma vez. Ah, André, se perder, perdeu, irmão. Se perder, eu vou estar aqui na live pós-jogo, vou botar a cara. E se o Flamengo tiver ganho o jogo e o título na bola, na moral, no futebol e no talento, eu vou vir aqui e vou reconhecer. Falar, ganharam, mereceram, parabéns aí. E vamos cuidar aqui do nosso time pra gente poder evoluir e não acontecer mais nas próximas vezes. Não tem mimimi não, cara. Aqui não tem mimimi não, tá? Então que vença o Fluminense. Um forte abraço, saudações tricolores. Até o próximo vídeo ou live aqui no canal. Tamo junto.